Olá, boa noite. Um forte temporal atingiu São José dos Campos no final da tarde e derrubou dezenas de árvores no centro da cidade. A região está sem energia elétrica e diversas ruas interditadas. O trânsito é muito complicado no centro de São José dos Campos. Em instantes, nós teremos detalhes aqui no Band Cidade, segunda edição. Não perca. 2 meses de investigações e a Polícia Civil de Ubatuba, em parceria com a Polícia Civil Fluminense, prendeu uma quadrilha que aterrorizava marinas e barcos da costa norte paulista e do litoral sul fluminense. O bando, formado por marinheiros, agia como piratas, como mostra a reportagem de Márcio Correia. Esta é a quadrilha desmantelada pela polícia. 5 homens e uma mulher especializados em roubos a barcos de luxo. O bando, que agia principalmente em marinas, foi identificado em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Amaury Lourenço da Silva, de 39 anos, delatou os comparsas depois de ser preso com cheques roubados de dentro das embarcações. Foi depositado na conta dele, né? A partir disso ele informou quem foram os responsáveis por passar esses cheques para eles, os demais comparsas. Ele passando as informações, foi identificado o segundo elemento e o terceiro elemento que chegou nos demais. Marcos Abdias dos Santos, o Dudu, e Wilker Vieira Sacramento, conhecido como Pete, foram presos em Angra dos Reis. Michele de Jesus Fernandes, mulher de Pete, também acabou detida depois de usar no comércio de Ubatuba cartões de crédito das vítimas. Na residência do casal, a polícia encontrou diversos objetos, incluindo um motor de popa com suspeita de roubo. O binóculo e a máquina fotográfica foram apreendidos na casa de Marlon Oliveira Santos. Todos eram marinheiros, trabalhavam em marinas de Ubatuba e conheciam a rotina dos donos das embarcações. Os criminosos agiam feito piratas, eles chegavam pelo mar, sempre à noite, armados e encapuzados, rendiam os ocupantes dos barcos e os obrigavam a assinar cheques e informar senhas e cartões de crédito. Depois amarravam as vítimas, roubavam objetos pessoais e fugiam em botes motorizados. Desde janeiro, 4 casos foram registrados pela polícia, 2 aqui em Ubatuba e 2 em Paraty, no litoral fluminense. A arma usada nos crimes também foi apreendida. Os bandidos estão no Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba. Eles vão responder por roubo, extorsão e formação de quadrilha. Os homens ainda são suspeitos de violentarem as vítimas. Segundo a polícia, todos os assaltantes foram presos. Mesmo assim, a Capitania dos Portos de São Sebastião afirma que os donos de barcos e de marinas também podem evitar novos assaltos. A primeira medida seria, por parte das marinas, uma preocupação maior com a contratação de funcionários, marinheiros e outros trabalhadores de serviços terceirizados que frequentemente ficam entrando e saindo das marinas, podendo esses transmitir informações a respeito dos proprietários das embarcações para esse tipo de quadrilha. A segunda dica vale para os próprios usuários das embarcações, que evitem tornar público a sua pretensão de movimentações, ou seja, ao sair de uma marina, entregar o seu plano de navegação diretamente à pessoa responsável pela marina, não deixando isto na mão de qualquer um, não colocando isso público por meio de uma transmissão VHF, de maneira a reduzir o número de pessoas que sabem realmente qual a sua posição e aonde se pretende passar a noite, por exemplo. Um forte temporal caiu no final da tarde em São José dos Campos e atingiu principalmente o centro da cidade. Dezenas de árvores e galhos interditam as principais ruas da região central, como 15 de novembro, 7 de setembro, além do entorno da Praça Afonso Pena. Galhos atingiram a rede de alta tensão e todo o centro ficou sem energia. Homens da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, trabalham na remoção das árvores para a liberação de vias interditadas. Ao vivo, por telefone, o repórter Tony Blade está na região da Praça Afonso Pena e tem mais detalhes. Tony, boa noite. Qual a situação de momento no centro de São José dos Campos? Boa noite, Cláudio Nicolini. Situação bastante complicada. A chuva que começou por volta das 17h05 foi o suficiente para transformar a cidade num verdadeiro caos.
uma árvore centenária caiu sobre um veículo Corsa. A proprietária do veículo, a condutora, na verdade, a Tassiane, passava pelo local com o carro em movimento e, de repente, notou que a frente do carro, ela ficou alta, né? Ela subiu. E ela ficou bastante preocupada. O tenente Narese, que passava pelo local, fez o resgate. Eu vou pedir para que ele rapidamente nos traga aqui a informação, no momento que auxiliou na retirada dessa pessoa que poderia estar presa neste momento entre as ferragens. Tony, eu estava na agência dos Correios, que é bem próxima daqui, e quando eu estava atravessando a praça para poder buscar o meu veículo também que está estacionado nas proximidades, eu visualizei o veículo aí, que tinha uma árvore tombada por sobre a parte de trás. A preocupação foi retirar a moça do interior do veículo, né? A mesma não se machucou, só estava bastante assustada. E, com a graça de Deus, aí nasceu novamente, né? Perfeito. Muito obrigado, tenente Narese. Rapidamente aqui, estamos ao vivo pela TV Band Vale. Está aqui o Benedito da Defesa Civil. Situação da cidade neste momento, Benedito. Olha, nós temos bastante dificuldade ainda, principalmente na liberação do trânsito, né? Nós temos problemas na Princesa Isabel, nós temos problemas na Luiz Jacinto, na Sebastião Roberto, aqui próximo à Praça Kennedy, e aqui no entorno, no centro, né, onde está com, além de problema no trânsito, também a falta de energia, muita rede obstruída, árvores ainda, né, fazendo substituição. Então nós estamos aí unindo esforços para que toda a equipe de emergência possa estar atuando para poder liberar o trânsito, sem nenhuma vítima. Até o momento, nenhum registro. Perfeito, Claudio Nicolini, a gente vai atualizando as informações. Amanhã a cobertura completa acontece regional e também no Grande Cidade e no Vale Urgente. Perfeito, Tony. Muito obrigado pelas informações. Tony deu então um panorama aí da situação na região central de São José dos Campos. As imagens disso tudo você vai ver às 7h30 da manhã no Acontece, às 12h50 tem Band Cidade, às 1h15 da tarde tem Vale Urgente com a apresentação de Tony Blade, inclusive com uma entrevista exclusiva desta mulher que, por sorte, escapou de uma tragédia na região da Praça Afonso Pena. E você que nos assiste em São José dos Campos, evite, hein? Região da Princesa Isabel, ligação norte e centro da cidade, evite também a Sebastião Gualberto, como falou o chefe da Defesa Civil, ligação com a região leste, bastante comprometida nesse início de noite de terça-feira. E a Câmara de Tremembé vai apurar um possível caso de improbidade administrativa do prefeito da cidade. Segundo os vereadores, ele teria repassado um prédio público para uma empresa privada, sem autorização de ninguém. As imagens gravadas por um cinegrafista amador mostram caixas de vários produtos estocados, além de pessoas trabalhando. A Escola Municipal Antônio Naldi, no bairro do Pinheirinho, em Tremembé, foi desativada em 2010, mas servia como depósito para uma empresa do ramo de produtos alimentícios. A denúncia foi feita por 2 vereadores. E nós fomos fazer um levantamento de todas as escolas nos bairros. O bairro do Canegai, Poço Grande, Berizal e inclusive essa do Pinheirinho. Então nós fomos fazer esse levantamento e, para nossa surpresa, nós chegamos lá, a escola estava tomada por um grupo de pessoas que estava funcionando aquela escola como um depósito de alimentos. E segundo a informação de algumas pessoas que se encontravam trabalhando lá naquela escola, eles falaram que é um depósito de alimentos que é feito transportar para os Estados Unidos. A Prefeitura chegou a enviar um projeto para a Câmara Municipal que pedia autorização para repassar o prédio da escola para uma empresa. Mas o pedido foi negado pelos vereadores. Um outro documento da Secretaria de Educação Municipal confirma que a escola foi desativada em 2010. A polícia já esteve aqui na escola e constatou a irregularidade. Desde então, as atividades aqui no local estão suspensas. Um boletim de ocorrência foi registrado. Na Prefeitura, ninguém foi encontrado para dar entrevista. Este vereador diz que considera a atitude do prefeito um descaso para com o bem público e que a Câmara Municipal vai tomar as devidas providências. Eu acho que isso foi um descaso com a Casa de Leis. Ele desobedeceu uma norma da casa. Prédio público, um prédio da cidade, tem que ter autorização legislativa para ser doado em concessão e com permissão de uso. Bom, os donos da empresa foram procurados durante a tarde, o proprietário estaria nos Estados Unidos, não pôde nos atender, e outros parentes também com outros compromissos não puderam falar conosco.
Por nota, a Prefeitura de Tremembé informou que aguarda um relatório oficial da Vigilância Sanitária, no qual deverá ser especificada a real situação do local para que as devidas providências sejam tomadas e que não vai se manifestar sobre o assunto da escola ter sido passada para a iniciativa privada, sem que ninguém aprovasse nada, até que o caso seja devidamente apurado. Nós vamos acompanhar. No próximo bloco, a reportagem mostra detalhes do balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que coloca a região na liderança no número de homicídios em São Paulo. Num instante só, agora 7:01.